Muito bem, irmãos, vamos continuar com o nosso estudo do Apocalipse. E eu tinha terminado o capítulo 4 e o versículo 6. E eu vou fazer a leitura. E os irmãos estão lembrados que no capítulo 4, versículo 3, eu li no seguinte versículo, que era, o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Eu falei alguma coisa sobre as 5 dimensões do reino animal e da composição do homem. E sobre esses aspectos o homem não vive. Ele faz parte da natureza terrena. E depois eu falei sobre a dimensão, as 5 dimensões do ar, que é a mineral, vegetal, a animal, a angélica e o ser humano em si. Entre a diferença entre o ter e o ser. Eu prometi de falar alguma coisa nesse aspecto, no vegetal e animal. Eu esqueci a palavra certa aqui. 5 dimensões, 5 aspectos, 5 estruturas, 5, vamos dizer, pilar, base. Eu acho que essa palavra é a certa, base, pela composição humana. E eu li esse versículo 4 e 3 de Apocalipse, agora eu vou ler a partir do versículo 7, que fala sobre os 4 animais. Né? O versículo 6 diz assim: e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, fala do reino mineral, e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é o que há de vir. E os 4 animais davam glórias e honras e ações de graça, e ao que estava sentado sobre o trono, e ao que vive para todo sempre. E até aqui, porque depois vai falar sobre os 24 anciões. E eu primeiro vou falar sobre esses 4 animais. E eu confesso para os irmãos que eu nunca fui de atrás de nenhum, como é que eu vou dizer, nenhuma pesquisa assim, em livros fora da Bíblia, a não ser a própria Bíblia mesmo. E também eu não sou de estar, ainda que eu não condeno, pelo amor de Deus, em absoluto, de ouvir outros ensinadores, né? Principalmente na escatologia bíblica. Até hoje eu não conheci ninguém que estivesse fazendo um estudo do Apocalipse de capítulo a capítulo, versículo a versículo, e até mesmo palavra sobre palavra. Eu confesso para os irmãos que isso para mim se tornou um desafio, e está sendo um desafio gostoso, porque eu mesmo ensino e eu mesmo aprendo. Eu disse agora, recém, conversando com meu filho em São Paulo, e as minhas duas
pelo menos as duas filhas fazendo um podcast, uma conversa, pegar qualquer outra pessoa que é entendida no assunto e trazer informação e nós discutir ao vivo, assim, como fazem essas outras pessoas e deixar no ar para quem quer entrar e participar da reunião, dessa palavra bonita que eu não sei explicar, reunião ao vivo, discutindo ideias a respeito da escatologia bíblica, de economia, do anticristo, da besta, falso profeta, da moeda única, da inteligência artificial, e desses tantos quantos assuntos, escolhi 3, 4, e depois mais 3, e abrangendo, conversando assim, um bate-papo legal, para despertar a curiosidade e o conhecimento de muitos. Eu sei que para mim nunca vai causar polêmica, porque eu não sou dessa estirpe. Eu sou extremamente conciliador nesse aspecto, porque o conhecimento, o conhecimento, a sabedoria nos torna dócil e responsável, não exaltado. O exaltado é porque quer ganhar nada. Se tiver alguém que tem uma interpretação que eu acho lógica e justa, eu vou seguir aquela linha de pensamento. Eu vou analisar, eu vou dizer, obrigado, Senhor. Tu revelaste para o teu servo um pouquinho mais além do que eu. Amém. E eu vou ser um seguidor, ou eu vou ter ele como um pai, um conselheiro, enfim, não. É assim que a coisa funciona, bem prático, bem simples. E nesse aspecto justamente dos 4 cavaleiros aqui, dos 4 animais, eu confesso que já vi algumas interpretações. E eu não concordei com nenhuma. A primeira vez que eu li, eu fiquei com a minha, tenho gravado aí para trás alguma coisa, vocês vão ouvir. Se tiver paciência, procurar um a um. São mais de 200? Não, mais de 100 talvez mais 130 por aí, eu acho. Então, 130, 100 às 20 minutos, a média, né? Você vai saber quantas horas são. Então, vamos ao assunto que interessa. Eu falei aqui sobre primeiro a base, é a base do reino mineral. Todos nós temos a nossa composição, no nosso sangue, no nosso corpo, e dependemos do reino mineral. A planta contém ferro, cobre, selênio, manganês, é o magnésio, né? Já falei, não. E se uma terra não conter, e água não conter magnésio, e nosso corpo não conter magnésio, por exemplo, ou selênio ou cobre, nós não sobrevivemos. Então, a palavra mineral no grego quer dizer domen. É algo sem expressão. Em outras palavras, é um mineral inanimado, que não tem vida própria. Essa palavra, o inanimado não tem vida própria, mas ele transmite vida. Se eu não tiver o mineral, por exemplo, o magnésio na minha vida, no meu corpo, eu vou viver, mas vou viver que nem um ser sem estrutura. O meu cérebro precisa de magnésio, o meu sangue, meus rins, meus fígados, tudo.
é a composição do corpo humano. O trigo, ele tem uma fonte de magnésio muito grande, isso que está brilhando nos meus olhos. O pão, antes que o trigo era são, agora o trigo é adulterado. Então, aqui nós vemos que antes, irmãos, eu já falei, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, no livro de Levíticos, depois que ele desceu do monte, e aí mandou construir também a Arca da Aliança, e essa Arca da Aliança era colocada no tabernáculo, e Deus se manifestava na Arca da Aliança. E se lembra que eu falei que a Arca da Aliança era de ouro puro, os querubins, a mesa, aonde estava, era tipo assim, a mesa era balada no meio, como uma pia de uma vasa, né? E dentro ali daquela saliência que tinha na mesa, ela era 10 centímetros de grossura, uns 80, 1,20 m de comprimento, 80, 90, não me lembro bem, e ela tinha 10 centímetros de grossura, puro ouro. E os querubins que ficavam, tem duas expressões dos querubins. Tem uns que estão em pé, e com duas asas, eles cobrem assim, com duas eles apontam para o outro, e com duas eles cobrem os pés embaixo. Isso é uma expressão, conforme Isaías 6, que os querubins tinham 6 asas. Ninguém hoje não tem ideia o que era. Outros, porém, desenham, né? Desenham, porque a arca sumiu. No lado, assim, os querubins como se tivessem ajoelhado. E só com 2 asas. E voltando, o olho voltado para aquela bacia. Ali dentro da bacia tinha a Torá, aquelas pedras dos 10 mandamentos que Deus deu de lá, gravada com o dedo de Deus, tipo um raio de fogo, uma solda muito forte. Moisés, impede para nunca mais se perder, pode passar pelo fogo, pela água, fica 1000 anos na pedra, Por causa disso, Deus escreveu em pedras. Aí ele fala na tábua do nosso coração, isso é outra coisa. E também tinha ali dentro a vara de Arão. Eu já expliquei umas lives passadas aí, não sei quantas atrás, sobre a vara de Arão. Não vou explicar agora. Que ela florescia de ano em ano, como floresceu lá no deserto, de um dia para outro, uma noite, um dia quente, 60 graus, e a noite gelada, abaixo de 0 graus, 2 graus, abaixo de 0. E outro dia a vara floresceu, verdinho, floresceu. Está ali a vara de Arão. E o último maná que eles escolheram, quando entraram na terra prometida por Deus, terra de maná, leite e mel, aí eles entraram na terra prometida, ali em Gilgal, depois de passar o Jordão, e ficaram ali parados. E foram plantar na terra, depois de destruir a cidade de Jericó e a cidade de Ai, para que ninguém viesse a roubar o que era deles, eles foram adentrando e já plantando.
Então o maná continuou correndo todo dia, até porque eles tinham trazido semente do Egito. A Bíblia não diz, mas eu creio que, não sei Jericó, mas a cidade de Aí, era uma cidade que não era morada, mas deviam ter semente para plantar o trigo, a aveia, a cevada, centeio, final. E eles araram a terra e plantaram. Quando eles começaram a colher, aí cessou o maná. Mas Deus disse para Josué: olha, essa última colheita do maná, e coloca diante de Deus, na arca, concerto da aliança, perante os querubins guardavam esses 3 elementos. E se alguém colocasse a mão ali, era fulminado, como Uzá. Uzá era um homem que só tocou na arca para segurar ela, para não cair. Foi fulminado. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles já eram moços, já tinham a idade de tomar a liderança, a idade sacerdotal, que era os 30 anos. E Arão já estava velhinho. E eles queriam ficar meio pros assim perante o povo. Cuidado. Tem pastor que quer ser deixa quieto. E eles foram invocar a Deus para que o Senhor acendesse as lâmpadas ou aceitasse o sacrifício perante a arca, porque para apresentar-se perante a arca tinha primeiro oferecer o sacrifício. Estava diante do altar de Deus a lâmpada no menorá aceso, que o próprio Deus acendeu o menorá. O fogo veio dos céus. E o sacrifício também era queimado com o fogo que vinha do céu. O homem não podia botar fogo, assim como Elias, se não me foge a mente, parece capítulo 17, eu acho, de 1 Reis. Eu vou dar uma olhada. Dezessete, 18, antes de, não, é antes de 18, 17, vamos ver, Elias perante os sacerdotes de Baal, mas final, daqui a pouco aparece. Não é 17, é 18, e o versículo 37. A partir do 30, é você ler, 1 Reis 18, a partir do 30, quando Elias vai perante os sacerdotes de Baal, e disse para eles: se Deus, se o Senhor se Jeová é Deus, então seguir a Jeová. E se Jeová não é Deus, então vamos fazer um teste. Vamos armar um altar, e o altar, e o Deus que responder por fogo, esse será o Deus de Israel. Boa essa proposta. E primeiro vocês acendem o fogo, ou melhor, prepara o cordeiro de vocês aí, sacrifício, um boi, um cavalo, uma mula, seja lá o que vocês quiserem colocar aí.
E vocês oram ao Deus de vocês. Se ele responder por fogo, fica com ele. E se ele não responder, daí a gente vai conversar de bigas a bigas, de mais de perto. Boa. Então vocês fazem. Eu vou descansar um pouco, vou sofrer um desmaio santo, e depois eu volto aí para ver o altar lambido, o altar queimado. Mas daí eles pensam, não, quero ver de olho a olho, porque o diabo é mentiroso. Disse, não, quero ver fogo do céu aí. E eles se pegavam, vocês começam de manhã cedo, vocês podem escolher o horário de começar e o horário de terminar. E diz a Bíblia que foi até a tarde. Se retalharam todos. Se sangraram. Onde está o Deus de vocês? Grita mais alto, talvez ele está meio longe. Fala mais alto, talvez está dormindo. Espera um pouco, talvez ele venha daqui. E ele ia debochando deles. Até que ele desistir. Não. Não existe. Aí se cumpre o que está no Salmo de número 115. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja dado toda a honra e toda a glória. Porque os deuses feito por mãos de homens, são de gesso, são de madeira. Daí ele diz, né? Tem olhos, não vê, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam, e tem os pés, mas não andam, e serão semelhantes a eles, todos quanto o fazem, todos quanto que o adoram. Por causa disso, no meio, existe uma parte do meio cristão que não usa esses princípios de idolatria. Eu estou falando uma linguagem mais suave porque teve alguém aí que disse que não gosta de quando eu falo assim meio direto. Então eu tenho que ser mais assim, manso, diplomático nas minhas colocações. Já volto já deu 22 minutos.